Olá, tudo bem? Olá. Estamos de volta, 2025, primeiro episódio do podcast da Propetec. Meu nome é Renato Camacho, sou proprietário da Propetec e também sou aqui o mediador, né, do nosso podcast. Hoje nós temos a convidada, a Milena. A Milena hoje, ela vai falar sobre atração e engajamento de talentos. Milena, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar prontamente o convite, né, né, é uma gratidão muito, muito grande a gente ter convidados especiais igual a você, da sua formação, da sua experiência, tá? Mas seja bem-vinda. Agora eu vou deixar a palavra com você, você faz a sua apresentação. Como eu digo nos bastidores, o podcast não é meu, o podcast é do convidado. Fique à vontade. Legal, obrigada, Renato. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui compondo aí esse time dentro do podcast de vocês. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Milena Mendonça, tá? Eu sou psicóloga, especialista em psicologia organizacional e do trabalho, atuo na área de RH, agora em fevereiro faz 19 anos, né? Eu caí de paraquedas dentro do RH, confesso, mas me apaixonei e nunca mais saí. Quando pequena, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Sabia que eu enrolei minha mãe? A gente hoje em dia ri dessa história, né, Renato? Mas eu enrolei minha mãe até os 21 e só entrei na faculdade com 21. Geralmente o pessoal da minha sala já estava saindo da faculdade, eu estava entrando. Por quê? Eu tinha uma dúvida muito grande do que eu queria fazer para minha vida. Eu sabia que eu queria que o trabalho fosse uma fonte de realização, de satisfação, de alegria na minha vida. E eu via muita gente infeliz no trabalho. E eu tinha uma dúvida muito grande. Quando eu era adolescente, eu fiz uma orientação vocacional, mas eu acho que eu era muito nova ainda. E, na verdade, foram só alguns testezinhos, não foi uma orientação realmente com uma psicóloga. Então, mas eu participei ali e deu direito, administração e contábeis. Admiro os profissionais dessas três profissões, mas não me vejo sendo uma profissional de nenhuma dessas três áreas. Então, eu só sabia que aquilo ali eu não queria fazer. E aí eu brinco que eu comecei a enrolar minha mãe, que com 17 anos, ao invés de entrar na faculdade, quando eu terminei os estudos, eu fui trabalhar fora. Eu sou filha de uma família de classe média, meus pais são separados, eu tinha 4 anos quando eles se separaram, então eu, minha mãe e minhas 2 irmãs que vivemos aí a vida inteira, nós 3, né, minhas irmãs e minha mãe. Meu pai era presente, mas era mais, né, não tinha tanta participação nas escolhas no dia a dia. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para o resto da minha vida? E aí eu fui trabalhar, eu sempre gostei muito de ter autonomia, eu sempre tive os meus sonhos, meus objetivos, por menor que seja, quando eu era pequenininha, e sempre pensava assim, o que eu vou fazer para realizar? Aí eu fui trabalhar de secretária de autoescola, no meu primeiro emprego, ao invés de ir para a faculdade. As minhas irmãs já estavam formadas, enfim, mas eu falei, mãe, tenha um pouquinho de paciência, ainda não. E aí deu tudo certo, depois hora que eu fiz 20 anos, aí eu falei, bom, eu já tinha mudado de emprego, fiquei 2 anos e meio no primeiro emprego, eu já tinha mudado de emprego, falei, acho que agora eu já tenho 20 anos, está na hora de eu decidir o que eu quero fazer. E aí minha mãe procurou uma psicóloga e aí realmente eu participei de uma orientação, um processo de orientação vocacional. E aí, hoje, inclusive, eu ofereço esse serviço dentro da minha frente de trabalho, já vou me apresentar, porque aquilo foi um divisor de águas na minha vida. E aí eu fiz um acompanhamento na época. Quando eu comecei, eu não me lembro exatamente quantas sessões, porque faz muito tempo, mas vamos imaginar que o projeto tinha 5 sessões. Na segunda sessão, eu já entendi que eu queria fazer psicologia, porque eu sempre tive muito forte essa questão de gostar de ajudar as pessoas, e eu sempre fui muito relacional. E aí, quando eu entrei na faculdade, entrei com 21, porque aí, né, eu fiz aniversário dia 2 de junho, eu entrei no vestibular de inverno, então eu entrei em julho, então cheguei a completar os 21 anos e entrei na faculdade. No segundo ano, surgiu a possibilidade de fazer estágio na área de RH, de psicologia organizacional, e desde então estou na área. Comecei na parte de consultoria, como estagiária, com recrutamento e seleção. Depois eu passei por algumas empresas. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, tá? O pessoal de fora fala sempre Mato Grosso e a gente fica bravo, porque Mato Grosso é outro estado, Mato Grosso do Sul, a capital é Campo Grande, viu, Renato? Então já fica a dica aí. Sim, entendi. O pessoal sempre fala, no Mato Grosso é calor? Eu falo, no Mato Grosso eu não sei, mas no Mato Grosso do Sul é. Claro que brincadeiras à parte, né? Mas, sim, claro. Ensinar as pessoas que Campo Grande é Mato Grosso do Sul, né? Sim, claro.
sempre que a gente tem contato com o pessoal de fora, há essa confusão, e é normal. Mas a gente aqui no Mato Grosso do Sul, a gente leva muito na brincadeira essa questão, tem muito artista que vem fazer show e dá fora, a gente já está meio acostumado. E aí aqui, né, em Campo Grande, eu trabalhei em algumas empresas, eu construí uma carreira na área de RH, Renato, da qual eu me orgulho muito. Passei por algumas empresas que estavam em expansão, passei por empresas de serviço, passei pela indústria, passei pelo comércio varejista, empresas de grande porte, passei por empresas de médio porte, tive uma passagem pela filial da Rede Globo por aqui, né? Então, eu construí uma carreira muito bacana. E aí, em 2017, comecinho de 2017, eu brinco que o bichinho do quero ganhar mais me picou. E aí eu comecei a pensar, bom, eu tô feliz na empresa que eu tô, na época eu estava como coordenadora de RH numa indústria, uma empresa muito boa, da qual tive uma experiência, foi minha última experiência de mundo corporativo, né? Fiquei 5 anos e meio lá. Eu estava muito feliz na empresa, eu tinha acabado de receber um aumento espontâneo da empresa, recebi uma cartinha do diretor, eu gostei tanto, eu sou muito relacional, né? Eu gosto muito de pessoas, então eu gostei mais da cartinha do que do aumento, viu, Renato? Claro que o aumento a gente sempre agradece. Sim, faz parte, claro. Dinheiro, mas aquela cartinha realmente foi uma grande injeção de ânimo. E aí eu já vou deixar a dica para você que está assistindo aqui o nosso podcast sobre atração e engajamento de talentos. Aquele aumento foi super importante para mim enquanto profissional, mas aquela cartinha fez eu me engajar muito mais no negócio, porque eu percebi a minha importância para aquele negócio. Então já fica a dica para você aí que é gestor, que é empresário, que quer engajar a sua equipe, entenda como é o jeito daquela pessoa, como ela gosta, né? E é importante a gente falar com as pessoas de acordo com a linguagem dela. Sim. E aí, esse bichinho do quero ganhar mais me picou e eu não queria sair da empresa, só queria ganhar mais e eu tinha acabado de receber um aumento salarial. Foi aí, então, que eu falei, bom, eu vou começar a fazer alguma coisa nas minhas horas vagas. Eu tinha recém feito uma primeira formação de coaching, né? Eu já fiz 4, digo primeiro porque eu já fiz 4 de lá para cá, fora as especializações, né? Eu brinco que eu sou a Maria dos cursos, eu não posso ver um curso passando lá longe que eu quero fazer. Eu gosto muito de estudar. E aí eu falei, bom, eu vou estudar um pouquinho mais coaching e vou começar a atender como coach nas horas vagas. E assim fiz. E aí eu comecei a atender à noite, final de semana. As pessoas do meu relacionamento eram aquelas pessoas de mundo corporativo. E aí eles sabiam que eu trabalhava com RH. Aí as pessoas faziam coaching comigo e falavam, Milena, mas eu tô precisando de uma pessoa lá na minha empresa. Você não faz uma seleção para mim? Dá uma palestra ali, faz um treinamento a colar, e aí o negócio foi ganhando forma, e aí eu brinco que o segundo bichinho que me picou foi o bichinho do empreendedorismo. Aí eu falei, tô gostando disso aqui, tô ganhando uma rendinha extra, aquilo que entrei, né, só para ter uma renda extra, se tornou um grande objetivo. E aí eu planejei a minha transição de carreira. Trabalhei 3 anos em paralelo, Renato, e eu não tinha pressa de sair, porque eu não tinha o sonho de empreender. Eu só sabia que eu queria fazer a diferença na vida das pessoas e ser bem remunerada por isso. E aí eu achei uma forma que foi através da consultoria de RH. E aí eu fiz a minha transição de carreira, eu planejei a minha transição de carreira, a empresa, por coincidência, eu brinco, Renata, que é deucidência, né? Coincidências divinas de Deus. Eu tinha vontade tive o bichinho do empreendedorismo me picou, conversei com a minha gestora, ela falou, Mi, eu apoio super, mas eu vou te contar uma coisa, você vai precisar guardar esse segredo durante 1 ano, e eu vou precisar contar com você e a gente vai fazer um acordo para ficar tudo bem. Aí ela me contou, ela abriu para mim que a unidade que eu trabalhava ia fechar as portas na minha cidade em 1 ano. Então ela falou, você aguenta ficar mais 1 ano? Eu vou ser bem mais flexível com relação ao horário, sei que você está querendo sair, vamos achar um meio termo? Falei, com certeza, jamais deixaria ela na mão, sabe? Não fazia sentido encontrar outra pessoa para trabalhar menos de 1 ano na empresa. E aí eu fiz esse acordo com ela de, ok, eu continuaria até o final, fiquei até entregar as chaves, né? E aí, por 1 ano, ela, né, foi um pouco mais flexível no horário, eu consegui ter um pouco mais de flexibilidade, porque fazer as duas coisas em paralelo, quem está no mundo corporativo é um pouco mais difícil essa questão de limitação de agenda, mas aí eu fiquei 1 ano até que a empresa fechou as portas e aí eu realmente fiz a transição. Meu último dia de mundo corporativo, Renato, foi dia 30 de abril de 2020. Se você, né, se você não se lembra, você que está nos assistindo, em março de 2020 começou a pandemia. Dia 17, começou a fechar tudo. E aí, no dia 30 de abril, eu falei, meu Deus, pandemia, estamos no meio da pandemia. Mal sabia eu que era só o começo da pandemia, né? Sim. E aí eu falei, e agora? Vou, não vou? Faço, não faço? Continuo aqui, não continuo? Recebi uma proposta para ganhar o dobro do que eu ganhava na empresa que eu estava saindo.
Mas eu fiquei pensando, bom, eu tô há quase 3 anos, né? Eu tô construindo isso. Eu falei, se eu não arriscar, né, arriscar entre aspas, porque foram 3 anos, eu não fiz nada na loucura. Apesar de eu querer, o empreendedorismo ele é um risco, né, Renato? Mas eu gosto de trabalhar com riscos calculados. Segurança é um valor muito forte para mim. Sim. E aí eu falei, não, foi uma proposta que me balançou bastante. Na época eu estava fazendo uma mentoria de negócio, eu liguei para minha mentora, eu falei, preciso de ajuda, preciso tomar uma decisão muito importante, não sei o que eu faço. E aí, graças a Deus, foi a melhor decisão que eu tomei. E desde então estou empreendendo, né? Estou só como empreendedora. Eu falo assim, eu estou tão feliz e estou tão bem, a minha empresa está tão bem. Minha empresa é muito jovem, né? Que nasceu lá em 2020, já tinha um tempinho ali de autônoma antes, então já vai fazer 8 anos que eu trabalho aí como autônoma. Mas de empresa mesmo, estou indo para o 5º ano, mas foi a melhor escolha que eu fiz, que realmente eu consegui trazer um pouco mais de corpo ali para o meu negócio, né? E hoje eu atuo, né? Basicamente, o meu carro-chefe é a consultoria de RH, né? Eu faço tanto a parte de hunting, né? De recrutamento e seleção de cargos gerenciais, né? Cargos operacionais eu não faço, a não ser quando é muito estratégico, mas eu faço cargos administrativos, técnicos, gerenciais. Esse é o carro-chefe da minha empresa hoje. Toda a parte de implantação de RH, né? Então, uma empresa de médio porte, pequeno porte, não tem RH. Eu faço toda a estruturação. Ou empresas de grande porte, faço treinamento, programa de liderança, independente do porte. Então, toda essa parte de RH é a minha área, a minha praia, né? E como eu sou psicóloga, e quando eu comecei com a ideia de ganhar uma renda extra, começou a surgir demanda de gente querendo fazer terapia comigo. Eu falei, tá bom, vou abrir essa frente também. Então, uma vez por semana, toda terça-feira, eu estou dedicada ali ao consultório e atendo como psicóloga clínica ali, atendo adultos, adolescentes e adultos. Então, eu falo assim, né? Desenvolvimento humano e organizacional é a minha praia hoje. Sim. E aí eu estava até pensando, Renato, quando a gente se falou sobre o tema da live, né? O que eu posso falar que eu acho que eu posso contribuir, né? Antes da gente, quando você me convidou para né, para participar na live podcast, né? Quando você me convidou para o podcast, eu falei, tá, que assunto eu posso de fato agregar com essas pessoas? Porque lembra que meu objetivo é ajudar as pessoas, né? Eu gosto muito de ser uma coisa que me motiva demais. Aí eu pensei e falei, bom, estamos vivendo a era do apagão de talentos. Quando eu comecei a fazer seleção, em fevereiro de 2006, era completamente diferente do que fazer seleção agora, em 2025, né? E antigamente era muito mais difícil no quesito falta de equipamentos, de coisas tecnológicas, mas era muito mais fácil, você tinha muito mais oferta de candidatos. Inclusive, eu atendo o Brasil todo, né? Em sua maioria, os meus clientes são do Mato Grosso do Sul, porque eu acabo fazendo muito relacionamento offline aqui também, mas eu atendo pessoas, né, empresas do Brasil todo, e principalmente aqui no nosso estado, a gente está vivendo um pleno emprego, né? Então, é um grande desafio fazer seleção de pessoal hoje. E a gente está falando também de uma era onde a gente tem várias gerações dividindo a mesma empresa, né? A gente tem aí pessoas ainda que estão no mercado, pessoas da geração X, né? E que as pessoas da geração X, elas buscam uma carreira mais estável, elas preferem um ambiente de trabalho mais tradicional, é aquela galera que é do trabalho duro, da rotina, sabe? Que era muito focada em resultado. Me identifico muito, apesar de que, se a gente for olhar o ano que eu nasci, 83, eu encaixo na Y, mas eu brinco que eu sou uma geração Y com uma pegada muito de X, porque eu sou muito workaholic, né, do trabalho do... Claro que o trabalho aí, como psicóloga, né, e profissional da saúde mental, vou dizer a importância da gente tá muito presente para o trabalho não ser uma fonte de adoecimento, né? Estamos aí vivendo realmente a era do burnout. Então, é claro que eu brinco, né? Eu sou workaholic de carteirinha, não nego em tratamento e evolução, porque eu me preocupo muito em não passar essa ideia de que você precisa trabalhar muito, trabalhar duro, e as pessoas acabarem adoecendo com isso, né? Mas a gente precisa realmente se conhecer. Por isso que eu falo que a terapia é tão importante, eu gosto de atender como psicóloga, sabe, Renato? E faço terapia como paciente, porque eu acho que a gente se conhecer, a gente consegue ter ali, sabe, o equilíbrio para a gente não deixar o trabalho ser uma fonte de adoecimento e sim de prazer e de saúde. É claro que temos os dias não são coloridos, como todas as empresas, como todas as profissões,
mas via de regra, né, eu sou muito feliz com o que eu faço. E aí a gente vem para uma geração Y depois, né, que já vivenciava desde cedo ali a transição para o mundo, né, do analógico para o digital, e eu comecei dizendo, né, que era muito diferente há 19 anos atrás fazer seleção, porque a gente recebia pilhas de currículos, separava, pegava na mão, criava aquelas pastinhas suspensas no arquivo, separava para ficar mais fácil para triar depois. A galera da velha guarda que já trabalhou com seleção vai me entender. Então, a gente passou por toda essa transformação do analógico para o digital e a gente valoriza muito a oportunidade de crescimento profissional. E agora a gente tem a geração Z, que é completamente diferente, que prioriza a flexibilidade, tecnologia no trabalho, busca um ambiente de trabalho moderno, busca uma comunicação mais aberta, eles detestam burocracia. E a gente está no mesmo ambiente. Você já parou para pensar? Tem aquela, numa grande empresa, independente do porte da empresa, às vezes você tem lá o avô, o pai e o neto numa mesma organização. Galera de 18 anos já está no mercado. Sim, né? sim. Na época eu comecei a trabalhar com 17. E cada frente cada geração tem um estilo. Toda vez que eu sou chamada para participar de entrevista ou até de podcast, e esse assunto, adoro falar sobre esse assunto, e esse assunto vem à tona, a minha fala é sempre muito curta, muito objetiva, e eu acho que, na minha opinião, muito sensata, que eu acho que a gente não tem que ficar perdendo tempo discutindo geração. Essa é melhor, essa é pior. Não é isso, não é sobre isso. É sobre cada um, né? Cada um de nós é olhar para o que tem do lado bom da nossa geração e a gente vivenciar aquilo e otimizar aquilo. Né? O que o pessoal mais velho pode aprender com essa galera jovem? De cara, calma, relaxa, a vida pode ser mais leve, né? Agora, o que essa geração mais nova pode aprender com os mais velhos também? O trabalho duro. Porque hoje em dia a gente vê pessoas da geração Z que a qualquer coisa já está desistindo, já está indo embora, já está indo para a próxima, então pouca resiliência. E claro que eu estou generalizando, tá? Mas eu não gosto de generalizar, porque a gente está falando de gerações. Sim. Então, hoje os desafios são muito diferentes dos que eram dos desafios que eu tinha no passado, né? Por exemplo. Entendi. E é duro, porque no final de tudo, né, Milena, a gente fala, eu sou muito focado na questão da gestão e da estratégia, e é muito difícil a gente chegar nessas questões, porque seja qual for o tamanho, igual você comentou, ela é um organismo vivo. Sim. Né? E aí, o que acaba acontecendo? Esse choque complementar de gerações, ele acaba, se você não tendo pessoas que entendam de fazer essa transição de uma geração, igual você estava falando, que eu também sou da geração, eu sou da X também, eu sou igualzinho você, mas só que assim, que eu vim, em dezembro eu fiz eu fiz um evento em dezembro de 14 dias de podcast. Todo dia tendo um podcast. A gente falou praticamente só de vendas e marketing. E aí eu dei um time, aí eu fiz um recorte praticamente de um mês. E aí eu fui estudar e entender o tanto que evoluiu e ao mesmo tempo não evoluiu, porque se a gente fazer um recorte de 20 anos atrás, quando a gente fala de gestão é a mesma coisa, estratégia é a mesma coisa. A única coisa que muda são as pessoas que estão dentro desse momento. São as pessoas que estão dentro desse momento. Então, assim, seja o pai, seja o exemplo, seja o avô, seja o pai, seja o filho, e posteriormente vem o neto, a gente tem que entender que a empresa foi feita para dar resultado. Sim. E se você não, infelizmente, hoje não tem aquela tolerância que tinha lá atrás. Se você também não dá resultado dentro de um recorte de tempo, você vai ser desligado e você vai ter que procurar outro emprego, rumo. Outro rumo, ou empreender, enfim, né? Mas eu tenho percebido também que antigamente eu via pelo lado ruim e hoje em dia eu vejo pelo lado bom. Né? Como que é bom ter essa galera com energia nova, um pessoal que está aí
discutindo novas formas de trabalho, né? Empresas que acabam com home office, outras não, outras fazem uma mescla. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser, igual você falou, tem que ser equilibrado, né? Tem que ser equilibrado. E a gente aprende demais com a geração que veio aí, né? Que está vindo e que já está aí. E tem um termo muito comum dentro do mundo de RH hoje, que é o EVP, Employee Value Proposition, que aí, se a gente traduzir para o português, é proposta de valor ao empregado, proposta de valor ao colaborador. Então, se você está com dificuldade de atrair e de reter talentos, né, que também a retenção de talentos já é um termo que está deixando de ser usado e está sendo substituído pelo engajamento, né, que é você engajar, a pessoa querer ficar. E quando a gente fala do EVP, né, o que você quer, o que essas pessoas buscam? A gente busca dinheiro? Claro que a gente busca dinheiro, todo mundo busca isso, independente da geração. Só que tem muitas coisas além do dinheiro, né? Essa geração que vem aí, ela busca experiência, né? Ela busca recompensas financeiras e recompensas experienciais, recompensas emocionais, tá? E antigamente não se focava tanto nessas outras recompensas, focava-se mais nas financeiras. E por isso muda demais, o comportamento das pessoas mudou muito. E a gente precisa se adaptar a esse novo comportamento. Porque senão a gente não tem talento trabalhando para a gente, senão a gente não consegue fechar as nossas vagas. Porque hoje em dia os desafios da seleção, né, às vezes é um pouco de falta de processo estruturado, de você saber o que você vai oferecer de diferencial para que essa pessoa queira trabalhar na tua empresa, né? Então, às vezes a gente tem uma expectativa irrealista. Eu brinco assim, né? Às vezes eu tenho uma pessoa que trabalha com... além disso tudo, ainda sou empreendedora digital, né? Eu brinco que nas horas vagas eu sou empreendedora digital. Porque quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a empreender, eu tinha o sonho de trabalhar como mentora de carreira de pessoas que queriam sair da CLT para empreender, porque para mim foi um processo de muita descoberta. Eu sou filha de concursados, irmã de concursados, todas as pessoas à minha volta são concursadas. Então eu não tinha nenhuma referência de empreendedorismo, nenhuma. Eu tive que criar tudo do zero, assim, eu tive que aprender, eu gastei muito tempo, dinheiro, energia em mentorias para poder me tornar uma empresária, para entender a cabeça de um empresário e me tornar uma. E aí eu queria trabalhar com isso, eu queria escalar, então eu queria fazer alguma coisa em grupo, mas não era o público o que as pessoas queriam de mim. E aí uma lição muito grande de empreendedorismo que eu aprendi foi, né? Você não tem que criar um produto que você goste. Você tem que entender qual é a necessidade das pessoas à sua volta e criar a solução para elas. Isso é empreender, né? E aí eu comecei a entender que as pessoas queriam de mim RH. Elas queriam que eu trabalhasse fazendo contratação, que eu desse treinamento, né, que eu fizesse implantação de RH, e aí eu comecei a realmente focar nisso. E seleção sempre foi uma coisa, atração de talento sempre foi uma coisa, é a grande porta de entrada para qualquer empresa, né, quando a gente faz consultoria de RH. E aí eu comecei a fazer seleção e eu prezo muito pela qualidade da prestação de serviço. Eu pretendo, né, e prefiro ter menos clientes atendendo com qualidade, entregando um serviço diferenciado, do que atender alta demanda e às vezes, né, de qualquer jeito, entre aspas, né? Então eu prefiro fazer, né, um trabalho mais personalizado, mais customizado. E aí, só que começou a chegar muita demanda de seleção, eu não estava dando conta, eu já tinha ensinado um amigo meu da faculdade, que se formou comigo, que também trabalhava já, fora, era renda extra para ele também, já tinha ensinado ele a fazer seleção, eu e ele não estávamos mais dando conta, e na época eu estava fazendo a mentoria de negócio, e eu falei isso para minha mentora, olha, não quero mais trabalhar com seleção, porque eu não estou dando conta de atender a demanda. Ela falou, Milena, mas eu comecei a passar para frente, passar para as minhas concorrentes, mas eu sempre falo que o sol nasceu para todo mundo, eu não vejo ninguém como Sim, é válido. A pessoa vende o que eu vendo, mas não necessariamente ela é meu concorrente, cada um tem o seu jeito de entregar, tem a forma de trabalhar, né? Sim, mas eu estava passando para as outras pessoas os processos, e ela falou para mim, Milena, tá errado, você não tem que passar processo para quem trabalha com a mesma coisa que você tem que dar um jeito de atender. Eu falei, mas eu não vou perder a qualidade, eu prefiro, né, segurar o pé um pouco, mas manter a qualidade da prestação de serviço, que é assim que eu sou reconhecida aqui na minha região. Sim. Aí ela falou, aí eu tentei fazer parceria com algumas outras consultoras aqui da região. Só que eu, particularmente, eu não gostei da qualidade da prestação de serviço que elas me entregavam, né? Então, quando elas me passavam as pessoas pré-selecionadas, antes de eu passar para o cliente, eu fazia uma última validação, mas quando era essa última validação, muitas vezes eu tinha que voltar as 3 pessoas, porque não tinha nada a ver com o perfil que eu tinha alinhado com ela.
Então eu comecei a falar, bom, eu vou perder qualidade se eu ficar fazendo parceria com essas pessoas. E aí, discutindo essa mentoria e tal, ela falou para mim, Milena, se você não está encontrando pessoas que trabalhem com a qualidade que você quer, você vai ter que formar essas pessoas. Cria um curso online de recrutamento e seleção, ensina essas pessoas e pega as melhores pessoas para trabalhar com você. Eu falei, bingo. Falei para ainda brinquei com ela, você é muito inteligente, porque eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu virei empreendedora digital, né? Eu tenho um curso uma formação de recrutadores, eu ensino todo o método de recrutamento e seleção por competências, do básico ao avançado. A maior parte dos meus alunos são profissionais de RH que querem a renda essa, mas também tenho muito empresário que já fez meu curso para aprender a fazer seleção. Porque eu falo, aprender no Brasil não é fácil. O empreendedor, o próprio gestor, né? Ele cuida de todo mundo, mas ninguém cuida dele. E aí ele não aprende a fazer gestão de conflitos, ele não aprende a dar feedback, ele não aprende que pergunta que ele tem que fazer na seleção. Então, por isso que eu tenho muitos alunos, eu ensino as perguntas, tudo certinho, né? E aí, então, é mais uma frente de trabalho que eu tenho. E uma coisa que eu vejo que é muito comum, Renato, é a expectativa do contratante. E aí, entenda por contratante o empresário, o gestor, dono, enfim, né, diretor, o nome que você quiser usar, né, o contratante. Eu vejo ele com expectativa irrealista. E aí eu me lembrei disso justamente porque eu ia falar que na primeira formação, meu curso já teve 6 turmas, né, hoje em dia ele já fica aberto o ano todo aí, mas da turma 1 eu formei a Letícia, que trabalha comigo desde então, já estamos com mais de 2 anos e meio, indo para 3 anos, é meu braço direito hoje, então deu super certo a ideia de montar o curso online. Hoje eu tenho algumas alunas que digo alunas porque a maioria é mulher, mas eu tenho alguns alunos homens, mas eu tenho algumas alunas que me ajudam, né, ajudam a Letícia no processo seletivo. E a gente vê muito essa expectativa irrealista das pessoas. Tem cliente que abre uma vaga, sei lá, abre uma posição de gerente sênior, que tem que, sabe, a gente brinca, eu e a Letícia, tem que ter estudado na NASA, em Harvard, e quer pagar R$12. A gente brinca que a nossa piada interna é R$12. Eu quero o cara da NASA por R$12, né? E aí não tem como. E aí uma pergunta, né, e sempre que eu dou palestra sobre esse tema, inclusive na era do apagão de talentos, será que a gente precisa contratar todo profissional sênior? E aí fica a pergunta para você que está ouvindo a gente. Talvez não. Se você tiver caixa para pagar uma pessoa mais sênior, ótimo. Mas nem sempre a empresa tem caixa. E aí o que a gente sofre, a gente que faz o hunting, né? A gente sofre muitas vezes de uma lista de exigência enorme e um salário inicial. E aí a gente, claro, faz o nosso dever de casa, que um bom headhunter faz, a gente vai para o mercado, vê a média do salário que essas pessoas, né, nessa posição estão ganhando, estão pedindo, e a gente traz para a empresa. E a empresa vai ter que tomar uma decisão. Ou ela vai aumentar o salário, ou ela vai diminuir o nível de exigência. Mas você sabe que isso é uma coisa que eu percebo que falta muito nos contratantes, né? E nem sempre a gente precisa do cara sênior. Se eu tenho uma verba um pouco menor, eu posso formar ele dentro de casa. Mas é que nem eu falo, né? Treinar as pessoas dá muito trabalho, né? Mas quando você treina também, você traz todo o seu repertório, você ensina do jeito que você gostaria, né? Mas é aquilo que eu falei há pouco, as pessoas não aprendem a dar treinamento, as pessoas não aprendem a fazer feedback, a gestão de conflitos, né? A perguntas na seleção. As pessoas ainda hoje em dia usam perguntas bizarras, tipo, se você fosse um animal, que bicho você seria? Qual é a lógica dessa pergunta? Não tem lógica. Quando a gente fala de recrutamento e seleção, de atração de talentos, a gente não tem técnica para fazer pergunta. Quem são as perguntas comportamentais? O que é uma pergunta comportamental, Milena? Uma parte mais técnica agora. Uma pergunta comportamental é a pergunta por competências, que é do método de seleção por competências, que eu, particularmente, é o método que eu trabalho, é o método que eu ensino, é o método que eu acredito que é o mais assertivo do mercado hoje, que você não precisa ser psicólogo para você aprender o método, aplicar o método e ter muita assertividade na sua seleção, né? Então, as perguntas comportamentais são perguntas abertas, né, com verbo de ação no passado, que investigam uma certa competência. E as pessoas, às vezes, fazem essas perguntas aleatórias, às vezes perguntas até indutivas, né? Então, uma pergunta fechada. O que é uma pergunta fechada, Milena? Uma pergunta de sim ou não, uma pergunta binária. Você está gostando deste podcast? Isso é uma pergunta fechada, você só pode me responder sim ou não. É uma boa pergunta para a seleção? Não.
ela só é utilizada, só é recomendada ser utilizada na seleção lá no final. Eu entendi, conversando com a pessoa, eu entendi que ela quis me dizer isso, eu quero confirmar o que ela está querendo me dizer. Aí eu vou mandar uma pergunta fechada, mas de uma forma muito estratégica. O ideal é usar uma pergunta aberta. O que é uma pergunta aberta? O que você está achando deste podcast? Você percebe que a pessoa tem que elaborar uma resposta para me trazer? Ela não pode me dizer sim ou não. Ela tem que elaborar uma resposta. Isso é uma boa pergunta, isso é uma pergunta aberta, né? Então, é uma pergunta aberta com verbo de ação no passado, porque a seleção por competências é tipo andar de bicicleta. Uma vez que você já aprendeu a andar de bicicleta quando você era criança, você pode ficar muitos anos sem andar de bicicleta, que você vai saber andar de bicicleta depois. Eu fiquei muitos anos sem andar de bicicleta e eu sou prova viva disso, né? Há um tempo atrás, vamos andar de bicicleta lá no parque, que agora tá alugando bicicleta. E aí eu falei, meu Deus, estava com medo de andar de bicicleta, mas em 2 segundos já lembrei como era andar de bicicleta. Então, da mesma forma, né, a metodologia da seleção por competências, ela pressupõe que se você já se comportou daquela maneira no passado, você já tem aquela competência comportamental, a tendência é que você também se comporte assim no futuro. Então, existe técnica para fazer pergunta, a gente não precisa ficar pergunta. E quando a gente faz, você sabe trabalhar em equipe, né? Isso é uma pergunta hipotética, assim, é uma pergunta indutiva. É óbvio que a pessoa vai dizer que sim, né? Ou uma pergunta hipotética, que é, o que você faria se um cliente te distratasse? Eu posso inventar a resposta que eu quiser. Isso não é nem um pouco eficaz, não é nem um pouco assertivo, né? Então, existe técnica para fazer uma boa seleção. E aí eu vejo que muito empresário, eu sei que o público de vocês é muito empresário, muito gestor, claro que deve ter, né, profissionais de todas as áreas aí nos acompanhando, mas você sabe uma coisa que eu vejo que é muito comum, o erro que muitos contratantes cometem, Renato? Deixa eu fazer um teste com essa pessoa, deixa a pessoa 1 semana trabalhando, né? Só que aí ela está correndo um super risco, ela está completamente fora da lei. Porque se a gente tem uma fiscalização do Ministério do Trabalho, e eu não estou falando só de fiscalização, e se essa pessoa sofre um acidente? Mas meu trabalho é super tranquilo, eu tenho um escritório de contabilidade onde a pessoa trabalha sentada no ar-condicionado, ela não vai sofrer nenhum acidente. Mas o ela ir e voltar do trabalho é acidente de trajeto. Se não houver nenhum tipo de, né, de desvio do caminho, o ato dela ir e voltar do trabalho é. E outra que aí a gente está infringindo a lei. Então, você já parou para pensar, né, o que o mercado exige? O que são boas práticas de recrutamento e seleção? O que são boas práticas de atração e retenção de talentos? E aí, quando a gente fala de atração, é basicamente isso, né? É você saber fazer uma boa seleção ou contratar alguém que faça uma boa seleção para você. E aí, quando a gente fala de engajamento, vai no que eu falei há pouco do EVP, né? E aí, uma coisa que é tão importante é assim, eu já vi muita empresa errar nisso. Eu tenho uma verba para eu destinar para benefício para os meus colaboradores. Aí eu vou lá e contrato o plano de saúde mais top da cidade. Só que eu trabalho numa fábrica, eu tenho uma fábrica e meu colaborador ele não quer ir lá no plano de saúde X se ele ficar doente. Ele já está acostumado a ir no posto de saúde perto da casa dele. Ele queria muito uma cesta básica. Só que o contratante não fez o dever de casa muito simples, Renato, que é de ouvir as pessoas. Então, entender, quando a gente fala de engajamento de pessoas, a gente precisa saber o que é importante para aquelas pessoas. E muita gente não faz isso, né? Então, ouvir o seu colaborador é super importante, né? Tem uma máxima dentro do meu mundo, né? Do mundo de desenvolvimento humano e organizacional, que as pessoas falam assim, trate as pessoas como você gosta de ser tratado. Já ouviu essa, Renato? Com certeza sim, né? Sim, com certeza. Com certeza. Eu particularmente não gosto, não concordo com essa máxima. Por quê? A gente tem que tratar o outro como ele gosta de ser tratado. E aí tem um livro, não sei se você conhece, e aí quem não conhece, tem nome de autoajuda, a capa dele tem cara de autoajuda, mas é um livro incrível, que é As 5 Linguagens do Amor. E ele é muito legal que ele fala das linguagens do amor, que cada um se sente amado de uma maneira, né? E aí tem pessoas que se sentem amadas quando você faz, né? Quando você afirma ela, que é a palavra de afirmação. Tem as pessoas que são do toque físico, que gostam de pegar, gostam de abraçar. Tem as pessoas que gostam de presente, não necessariamente uma coisa cara, mas de ser presenteada. Enfim, tem 5 linguagens do amor. E aí, vamos lá, se você é uma pessoa que gosta de palavras de afirmação e o seu gestor é um cara que tem a linguagem de amor presentes,
Aí chega lá, ele vai, compra um negócio super caro lá no final de ano para te dar. E você queria um presente? Sem dúvida queria um presente, mas você não queria só o presente, você queria um presente com uma cartinha. Você queria um presente com uma mensagem do cara, dizendo: olha, muito obrigado por esse ano foi incrível, nós conseguimos construir muito juntos. Lembra quando eu falei? Eu já dei dica no começo que a minha é palavra de afirmação, né? Quando eu falei que eu gostei mais da cartinha do meu presidente do que do aumento. Sim. Já fica muito óbvio que a minha linguagem do amor favorita é palavra de afirmação. Então, talvez intuitivamente, porque era um processo da empresa, mas a empresa entendeu que, para mim, isso era uma coisa que funcionava muito. Então, você, gestor, já parou para pensar como que o fulano gosta de ser tratado? Como é o feedback que eu vou dar para o fulano? Né? Então, o gestor precisa conhecer seu time. Milena, eu tenho um time gigantesco. Tá bom, mas você deve ter líderes intermediando. Se a gente vai para uma grande corporação, a gente tem um diretor, imaginar, um diretor comercial. Eu não vou conhecer todos os meus vendedores, mas até chegar aqui, você tem uma equipe de gerente, de supervisor, às vezes de encarregado, aí vai de acordo com o organograma da empresa, né? Sim. Mas eu tenho como me aproximar das pessoas. E é muito importante a gente falar com a língua delas, porque senão a gente acaba começando a cometer o que, na minha visão, é o maior mal de toda a organização, que é a falha de comunicação. Os nossos problemas, em geral, da vida pessoal e profissional, eles começam na falha de comunicação. Para pensar, né, Renato? Muitas vezes começa aí. Sim. Eu disse uma coisa, mas eu não queria dizer isso, mas eu entendi isso. Sim. Então, a comunicação ela é muito importante. Ela é um pilar fundamental. E eu vejo que muita gente se comunica pouquíssimo nas empresas. Então, o ato de você perguntar para o seu funcionário, de você conversar com ele, de você entender, olhar sob a ótica dele, é fundamental. Para você poder fazer o quê? Que aí é o nosso segundo tema, né? O segundo ponto do nosso tema, que é o engajamento de talentos. Né? O que é importante para você talvez não seja importante para o outro, mas parar para ouvir as pessoas é fundamental. Como eu vou fazer isso? Eu não sei como fazer isso. Contrata uma consultoria de RH. Me chama. Não precisa ser eu, não é autopropaganda. Sim. E não precisa ser o Renato também, não, longe disso. Mas contrata um profissional da sua confiança e busca ajuda. Porque hoje em dia está muito difícil da gente atrair talentos. Então, quando a gente consegue esses talentos, a gente tem que cuidar deles, engajar eles para eles ficarem com a gente, né? Inclusive, Milena, eu tenho uma história em consultoria. Eu falo que é um propósito de vida, né? Eu entrei eu tenho toda uma história. Enfim, não vou ficar remetendo ao passado, porque quem assistiu os outros podcasts vai entender e a gente. Mas enfim. Então, assim, essa questão de hoje falam muito da escutativa, né? Você escutar bastante e tal. Isso daí eu tenho desde sempre. Só para você ter uma ideia, eu tinha um caso que muitas empresas, na verdade, faz essa questão da cesta básica ou plano de saúde, na verdade, meramente por cumprir a legislação ou cumprir tratativas de sindicato. Então, assim, eu fazia muito isso. Eu chamava o pessoal do sindicato e falava assim, é o seguinte, eu conversei com o pessoal, com as lideranças, e eles não querem isso. Eles querem um ticket para eles fazerem o que eles quiserem com o ticket. Porque aí o sindicato fala assim, mas aí vai quebrar o propósito. Mas aí eu perguntava, mas o que é quebrar o propósito? Não, essas pessoas não podem ficar sem comer. Por assim, não, elas fazem da vida delas, fora da empresa, o que elas quiserem. Desde que não prejudique a empresa, porque eu tinha outros casos, com o ticket, ela comprava remédio para o filho, comprava leite, às vezes ele não queria 3 pacotes de arroz, porque era ele, a esposa e um filho. Então, nós chegamos num ponto seguinte, nós vamos chegar no sindicato, nós vamos fazer a proposta, vamos trazer o sindicato aqui, o sindicato vai conversar com vocês e vocês vão explicar o que nós conversamos. Que não sou eu, Renato, consultor, e nem a empresa. A empresa está aqui para cumprir. Mas se o cara quiser pegar o ticket dele e comprar de picanha e cerveja, o problema dele.
Uhum. Ele está fazendo, nós estamos cumprindo a função que a legislação cobra e que o sindicato, o acordo sindical. Acabou o problema, até aí tranquilo. Então tá, então a partir de hoje fizemos um acordo com o sindicato e está valendo, e por incrível que pareça, até hoje fez isso daí. E aí eu tenho outro case que vem de encontro ao que você falou, e era muito interessante. A empresa, eu prestei serviço numa empresa de reciclagem. Então tinha muita gente que não era alfabetizada, tinha muito problema de droga, problema de alcoolismo e tal. E aí eu conversando com todo mundo, sendo uma escutativa, chegou um final de ano, o dono da empresa falou assim, bicho, todo ano é a mesma coisa, a gente faz uma confraternização, esse pessoal às vezes se altera, bebe um pouquinho mais, aí tem briga, tem que chamar a polícia e tal. E se a gente chamar essa galera e propor uma coisa nova? Uhum. Conversando com todo mundo, conversando com o sindicato, nós fizemos um café da manhã com o Papai Noel, trouxemos todas as famílias para um café da manhã. Aí. Não Acabou. tinha bebida, não tinha bebida alcoólica e o café da manhã se estendia tipo até às 11, 11h30, onde as crianças tinham lá encontro com o Papai Noel, a empresa tinha um recurso, a gente, dentro do recurso, é claro, né, a gente dava lá, e aí o que acontecia? Saía dali o que eles quisessem fazer, se eles quisessem fazer churrasco, se eles quisessem ir para uma churrascaria, enfim, ou fazer o que for por um bar, vontade oportuna. Problema deles, desde que não atrapalhe a empresa. Mas foi muito bacana e eu converso com essas empresas porque eu sempre gosto de ter o feedback. Então, isso foi antes da pandemia. E até então, a empresa participa do mesmo princípio que foi adotado antes da pandemia. Chegou a época de Natal, é um café da manhã, geralmente num sábado, eles não trabalham, trazem as crianças, traz a família, tem brinquedo, então começa tipo 8 horas da manhã, vai até meio-dia e pouco. Então, ali onde eles, todo mundo se conhecem. Ah, mas tem conflito? Gente, Normal. onde a gente há conflito, enfim, né? Mas, assim, mas diminui. Então, assim, a importância, né, que você propôs, né, da questão da atração, do engajamento de talentos, é essa arte de escutar, que faz todo sentido, né? Isso. E aí, quando você falou da família, Renato, eu fiquei pensando uma coisa que é tão importante, uma coisa que engaja muito as pessoas, sabe o que é? Você engajar a família também. Então, dar um presente que vai chegar naquela esposa, principalmente carga operacional, como você trouxe esse exemplo, né? Às vezes o cara, quando a gente fala de vaga operacional, já trabalhei em indústria, né? E comércio varejista, onde tinha cargos de base. E aí, e trabalhei também na filial da Rede Globo aqui, onde com menor escolaridade era estagiário, então já estava no terceiro grau ali, né? O famoso ensino superior. É completamente diferente o público, a linguagem que você usa, as ferramentas que você usa para engajamento. Mas trazendo o exemplo de cargos mais operacionais, você pensar em alguma coisa que engaje a pessoa. Aí o cara, muitas vezes, o pessoal operacional falta. Por quê? Tô de ressaca de ontem. Segunda é Dia Internacional da Falta Injustificada. O cara bebeu muito final de semana, de manhã cedo ele não quer trabalhar. Se a mulher está engajada no negócio, se a mulher vê uma empresa como uma empresa boa para se trabalhar, ela dá um jeito de tirar o cara da cama e mandar o cara trabalhar. Né? Se vira. Se vira, vai trabalhar, bebe menos no próximo final de semana. Né? Isso é uma realidade, vamos ser sinceros. Sim, né? E jamais discriminando classe. É porque, em não, geral, de forma alguma. operacionais, a gente tem um nível de falta injustificada muito maior. Quando a gente vai para absenteísmo mesmo, é onde a gente tem o maior índice. Diferente de um gerente. O gerente pode acordar de ressaca, mas geralmente ele faz uma força a mais para ir. Né? Mas, quando a gente pensa até no engajamento das pessoas, né? Acho que o primeiro ponto, a gente partindo aí para a etapa final do nosso bate-papo, né? Trazendo dicas práticas, porque não adianta a gente ficar também só conversando, mas o que eu faço então, Milena, já que você é especialista, né? Então, além do escutar os colaboradores, né? Uma coisa que é muito importante também é quais são os seus valores, quais são os valores da sua empresa. E quando a gente vai contratar alguém, a gente tem que saber o que são os valores dentro de uma organização, né? São os comportamentos que a gente espera aqui dentro.
E os nossos valores, eles têm que ser declarados e praticados. Não adianta a gente ter aquele quadrinho lindo na parede que fala que aqui a gente preza respeito e eu ir lá no meio da operação e gritar com o meu colaborador. Então, a gente tem que ter congruência. Né? Então, as pessoas não engajam quando elas veem a incongruência. Então, eu preciso entender quais são os valores, né? Quais são as competências organizacionais e as pessoas que são aderentes àquelas competências organizacionais. Então, eu preciso, de fato, praticar aquilo, né, que eu tenho de valor lá pregado na minha parede. Então, isso é muito importante. Né? E outra coisa, né, que está super, super em alta, é o employer branding, que é a marca empregadora. A gente precisa fortalecer a marca empregadora. Porque se a gente é conhecido como uma empresa ruim para se trabalhar, já ouviu falar dentro da sua região, da sua bolha, seja, não sei se você trabalha online também, como eu, mas dentro da tua bolha, já ouviu assim, ixi, essa empresa aí vive com vaga, não vou nem mandar currículo, porque não para ninguém lá. E isso é uma empresa que está com a marca empregadora prejudicada, manchada, é muito difícil fazer seleção para esse tipo de empresa. É muito difícil atrair e engajar talento para esse tipo de empresa. Então, você já parou para pensar na experiência do seu colaborador? Você está cuidando da experiência do seu colaborador? E aí ainda vivemos a era de gestores, de contratantes que deixam a pessoa 2 horas esperando ali na recepção só para ver se ela é resiliente. Mede resiliência não com perguntas comportamentais, mede com falta de respeito. Deixar a pessoa 2 horas esperando de propósito só para ver se ela é resiliente. Não é isso, não é por aí, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a gente tem que cuidar da experiência não só do candidato, a gente também tem que cuidar da experiência do colaborador. O colaborador é nosso cliente interno. E nosso cliente interno também merece ser cuidado. E aí, tão importante quanto a gente atrair bons talentos, para a gente engajar um bom talento, a gente precisa cuidar da integração dele, né? O famoso onboarding. Quando a pessoa entra, aí às vezes faz uma seleção maravilhosa, contrata a consultoria, a gente vai lá, faz todo um trabalho incrível, seleciona aquela pessoa. Chega lá, a pessoa é jogada no meio, eu brinco que joga a pessoa no meio da boca do tubarão. E aí a pessoa não sabe o que fazer e a pessoa acaba não dando certo porque ela não foi integrada. Não foi criado um projeto, né, um programa de onboarding, onde a gente estrutura, né, quando a pessoa vai entrar, o que ela vai fazer, onde ela vai, como vão ser passadas as informações, como que a gente vai transmitir a cultura da empresa para essas pessoas. Isso a gente faz num programa de onboarding. Né? Então, você precisa estruturar um programa de onboarding para a tua empresa para acolher as pessoas, né? Alinhar expectativas. Quando a gente vai, eu sempre faço a analogia, né, de uma pessoa com uma empresa, uma família com uma empresa. Quando você vai, por exemplo, eu vou de férias para casa do meu primo, e aí eu chego lá com a minha malinha, com a minha bolsa, e aí eu chego lá na sala, se ele não me fala nada, eu sei em que quarto eu vou dormir? Eu sei onde que eu posso abrir minha mala? Eu sei onde que eu posso tomar banho, a hora que eu quiser tomar banho, onde eu posso pegar água. Se ele não me mostrar, posso me virar? Posso, mas talvez não seja o ideal. Talvez eu vá no quarto errado, que não era o quarto que eu deveria ir. Então, trazendo essa analogia, se eu chego na casa de um parente para dormir lá, ele vai me direcionar, olha, Milena, esse é o quarto que você vai ficar, pode, né, usar esse banheiro, aqui você vai pegar água, aqui você pode abrir suas coisas, aqui funciona assim, assado, cozido, ensopado, e eu vou saber. E aí, vai ser uma delícia estar ali aqueles dias com meu primo. Agora, é a mesma coisa na empresa. Se ele eu entro lá e ele vai embora e me larga lá, eu vou ficar perdida. Eu não sei onde eu ponho a bolsa, não sei onde eu ponho a mão, não sei onde que eu tomo água. Então, trazendo essa analogia para a vida do mundo corporativo, é muito importante a gente estruturar um projeto de onboarding para a gente acolher essas pessoas, alinhar expectativas com elas, né? E aí eu posso, aí o próprio LinkedIn, né? Tô vendo meu LinkedIn aí na tela. O LinkedIn é uma rede maravilhosa, né? Eu sou super para falar, eu adoro a rede e sou LinkedIn Top Voice, né? Que são, o próprio LinkedIn reconhece como pessoas que têm, né, conteúdo relevante. E o próprio LinkedIn é um tesouro para você poder fortalecer a marca empregadora da sua empresa. Inclusive, eu há pouco eu fiz um workshop para uma empresa que me contratou aqui, para os RHs, um sindicato de uma categoria me contratou para formar os RHs, como que você vai mexer no LinkedIn? O que o funcionário tem que postar? Como que a gente faz para mostrar essa marca empregadora mais fortalecida? E o LinkedIn é de graça. E a gente pode utilizar e explorar eles, e a maioria das pessoas não
explora o oceano azul de oportunidades que a gente tem ali. Então, comunique a sua proposta de valor, né? Diga, você fez uma ação de endomarketing, uma comemoração, Janeiro Branco. Vamos falar, vamos fazer uma palestra sobre saúde mental, né? Então, enfim, o que quer que seja, divulgue isso nas redes sociais, né? Então, eu sempre brinco com os meus alunos, né? Não basta você ser bom, você tem que parecer que você é bom. Só que a gente cresce numa sociedade que, não, você não pode falar que você é bom, porque senão você é metido, arrogante. Tem maneira de fazer isso. E o LinkedIn é um ótimo lugar para você mostrar que você é bom no que você faz. Então, use e abuse do LinkedIn. Né, Renato? Acho que isso é super importante e relevante aí para todos nós, né? Sim. E só para a gente finalizar, Milena, eu trabalho também com planejamento estratégico, né? Então, eu dou um passo atrás que antigamente eu não dava. Então, hoje eu faço 2 perguntas para o dono da empresa. Qual que é o seu propósito de vida e qual que é o seu propósito de uma empresa? Para depois dar o próximo passo, para ir para valores, missão e visão. Uhum. Excelente, porque aí você já vai entender o que é importante para aquela pessoa. O que é importante? O que ela valoriza. Isso. E aí, eu faço uma pergunta que eu faço muito também, todo levantamento, abre uma vaga, a gente fala, o que você precisa, tá? Vamos entender competências técnicas, competências organizacionais, depois no final eu falo, tá, e o que essa pessoa não pode ter? Como é que ela não pode ser para a gente poder acertar na contratação? E aí, com essas perguntas, né, Renato, a gente vai entendendo o que tem por trás da expectativa. Sim. Isso é super importante, realmente. Sim. Milena, se deixar, a gente vai longe, né? Vai até amanhã. Mas assim, como como eu disse para você, a gente, início de ano, a gente está com a agenda bem apertada, bastante trabalho, graças a Deus. Graças a Deus. Né? A gente não vai perder vínculo, porque eu falo que todo podcast vira uma oportunidade, né? Claro. E as pessoas que fazem parte desse projeto é muito importante, tanto para as pessoas que me seguem, para o Renato, que eu falo que eu estou você comentou no início, né? Eu estou em ciclo de aprendizado, né? Estou totalmente buscando novas coisas, estudando novas coisas. A gente nunca para de estudar, né? Eu sou daquele, a hora que eu estou nas horas vagas, eu vou lá, vou saber alguma coisa eu vou lá no LinkedIn, faço um curso, enfim, né? Mas eu tenho esse cuidado também de estar atento, a buscar conhecimentos. Atualizado, né, Renato? Estar atualizado, igual exemplo, eu fiz um curso agora ano passado de inteligência artificial, eu achei mega difícil. É muito difícil. Então, assim, e aí a gente pega uma galera, eu batia muito na tecla, que não sabe 2 mais 2, não sabe perguntar, não sabe responder, não interpretar. Sabe interpretar texto, não consegue ler. Você já viu aquela piada que fala assim, ó, vende-se bolo, pedidos até às 15 horas, único sabor disponível, chocolate. Aí a pessoa começa, mas até que hora pedido? Qual o sabor que você tem? Como eu faço para pedir? Está tudo ali naquele texto. Já viu esse meme que fala isso? Sim. As pessoas não leem. As pessoas têm preguiça de ler e também de ler e elas não interpretam mais texto. Claro que generalizando. Então vamos ser diferentes. Sim. Mas assim, em todo um contexto, né? Eu acho que as empresas têm que ter esse cuidado também de fazer a formação interna, de deixar essas pessoas preparadas. Mas enfim, um prazeraço. Agradeço imensamente sua agenda. Eu falo que a região que você está, né? Mas aí é um pouco mais, né? Mas é uma região muito próspera, que é Mato Grosso do Sul e Goiás. Sim. Olhem para essa região tem muita oportunidade. Muita. Está crescendo muito. É verdade, o agronegócio está dominando, né, o Brasil. Sim, tá. E a gente tem grandes empresas com programas de liderança em fazendas, é muito legal. Legal. E aí, a gente está aqui também na Rota Bioceânica, que está abrindo aqui no nosso estado. Pesquise um pouco mais sobre Mato Grosso do Sul. Salvo engano, nós estamos em terceiro lugar, sabe, na
na economia ali. Eu participei de um evento de empreendedorismo grande que tem aqui, eles, né, chama Know-how Experience, ano passado, em dezembro, eu palestrei lá, inclusive sobre atração e retenção de talentos, e o secretário deu uma palestra, ele trouxe os números, e é realmente muito animador o que o Estado está passando. E agora, com a rota bioceânica aqui, a tendência é crescer mais ainda. Então, não é puxar uma sardinha para o meu Estado, não, mas realmente o negócio está muito bom, graças a Deus. Mas tanto que, eu não vou mentir para você, a intenção é buscar... tanto que vai ter muito convidado nos próximos episódios, que eu saí um pouco dessa rota do estado de São Paulo. E buscar pessoas. Então, assim, tem uma galera do norte do país, tem muita gente boa fora dessa rota Rio-São Paulo, mas, enfim. Na verdade, o Brasil tem essa... É incrível. É incrível, né? Mas só que, assim, a gente tem que entender também que o Brasil é muito grande, né? Tem muita gente boa nesse caminho. Mas eu agradeço. E até uma próxima. E para você, muito obrigado e bom trabalho. E que sigamos nessa máxima que nós vamos fazer a diferença. É isso aí. Muito obrigado pelo convite, Renato. Uma honra estar aqui, né, compartilhando um pouquinho aí com o público de vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Eu desejo que você faça um 2025 incrível, né? Eu brinco assim, faça o feliz ano novo, né? Que estamos ainda no início do ano, primeiro podcast do ano. Não adianta a gente querer do céu só chuva, né? Então, a autorresponsabilidade é uma coisa muito importante para a gente ter resultado. Então, que todos nós tenhamos aí muitos motivos para celebrar, com muita saúde e muita paz sempre. Só lembrando, Milena, aqui na bio vai ter todos os seus contatos, tá? Também durante toda a gravação do podcast, a gente colocou alguns contatos mais importantes. Quem quiser falar com a Milena tem os contatos, tenho certeza que ela vai atender prontamente, tá? Mas... Se tiver em cima do que eu falei aqui, tiver alguma pergunta, quiser bater um papo, estou à disposição. Manda e-mail, entra no podcast, isso, faz contato comigo. Né? Outra coisa, pedir, é um trabalho que a gente faz, assim, a gente tira leite de pedra, né? Tira da agenda, né? A gente tira 1 hora, 1 hora e meia da agenda, mas assim, siga o canal, curta, compartilhe com as pessoas que façam parte desse organismo de gestão, de pessoas, enfim, seja o que for, de onde for, enfim, né? Compartilhe, às vezes, ela assistindo esses 40, 50 minutos de bate-papo, às vezes ela tem uma ideia, ela tem uma visão diferente, enfim, né? Mas o propósito é esse mesmo, tá? Então, de novo, obrigado e até uma próxima, tá? Valeu, obrigado. Pessoal. Até a próxima. Obrigada. Até. Tchau.